de volta com mais crase e com mais locução. Hoje nós vamos falar da locução prepositiva. Já sabemos o que é locução. No encontro passado, falamos das locuções adverbiais de modo e tempo, não é isso? E locução é a junção de duas ou mais palavras que nos remetem a um único significado. E lembrem-se, essa junção não se explica, essa junção se aceita. Aquilo que em língua portuguesa, em nossa própria língua, nós chamamos de locução, em língua estrangeira a gente chama de expressão idiomática. Em português, nós temos várias e várias locuções. Existem locuções substantivas, locuções adjetivas, locuções verbais. As verbais são as que nós mais estudamos a vida toda. Existem as locuções prepositivas, conjuncionais, locuções adverbiais, locuções interjeitivas. Todas as classes, então, têm a palavra pura e a locução que nos remete àquela classe. Quando eu digo, por exemplo, eu estou com dor de estômago. De estômago é o mesmo que dizer eu estou com dor estomacal. Quando eu digo ontem eu estava com medo é o mesmo que dizer amedrontado. Então, amedrontado, estomacal são adjetivos. Com medo, então, é uma locução adjetiva. De estômago é uma locução adjetiva. Então, depende de o que a palavra, o que a junção expressa, e aí ela será uma locução isso ou uma locução aquilo. Hoje, o assunto é locução prepositiva. Então, nós vamos falar da junção de duas ou mais palavras que nos remetem à ideia de preposição. E o que é que faz uma preposição? Liga palavras, não é isso? A preposição é o elo entre palavras da frase. Vamos lá. Como é que nós vamos caracterizar a locução prepositiva? Veja aí. A locução prepositiva, ela começa e termina por preposição. Aí você vai dizer, é a única maneira de reconhecer? É, mas não tenha dúvida, você vai reconhecer muito bem uma locução prepositiva, começando e terminando por preposição. Veja algumas. Em relação a, de encontro a, ao encontro de frente para. Aí você vai dizer, ai, Aguinaldo, não é de frente com? Existem várias. Se você está assistindo a um programa de TV com Marília Gabriela, então é de frente com Gabi. Não é isso? Se você está vendo um prédio e está observando a sua entrada, você lá, cara a cara, se é que a gente pode dizer isso com o prédio, de frente para o prédio. Então, tudo vai depender de o que você quer dizer. Então, você junta palavras de acordo com a ideia que você quer transmitir. Veja, de encontro a e ao encontro de. Parecem a mesma coisa, não parecem? Só parecem. Qual a diferença entre de encontro a e ao encontro de? Muito simples. De encontro a expressa oposição. Ao encontro de expressa harmonia. Eu penso como você. Você pensa da mesma forma que eu. Nós pensamos da mesma maneira. As minhas ideias vão ao encontro das suas. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu não concordo com suas ideias e você não concorda com minhas ideias. As minhas ideias vão de encontro às suas. Percebeu? Então aí vai depender de qual a sua intenção ao produzir aí a frase. Agora, repare o seguinte, essas locuções prepositivas, aqui eu coloquei uma iniciada por em, por de, por ao, mas é masculino, ao encontro, pelo de. E se elas forem femininas, e se elas forem iniciadas pela preposição a? Ah, veja só, à espera de. Esse a é uma preposição, não é isso? O de é uma preposição. Começou por preposição, terminou por preposição, é uma locução prepositiva. Aí é que vem a pegadinha. Começou pela preposição a. Ora, se começou pela preposição a, pode haver crase, não pode? Depende. A locução é feminina? Sim.
então haverá crase. Vamos analisar a expressão, então, à espera de? E aí a gente até pode lembrar de um filme famoso do cinema, À Espera de um Milagre. Veja, esse a é uma preposição. De onde veio essa preposição? Do nada. É próprio das locuções serem iniciadas por preposição. Esse de é uma preposição. E de onde veio essa preposição? Do nada. Ah, se começou por preposição, é uma locução prepositiva. Isto é próprio das locuções prepositivas serem iniciadas e terminadas por preposição. Mas veja o que eu acabei de perceber. Eu percebi que aqui no meio existe a palavra espera. Espera é um substantivo. É um substantivo feminino. Ora, se espera é um substantivo feminino, este a que está aqui é um artigo para este substantivo feminino. Se este a é uma preposição que inicia a locução prepositiva, e se ele é também um artigo para o substantivo feminino espera, então aqui nós temos crase obrigatória. Não é isso? Isto mesmo. Então, à espera de, com crase. À espera de um milagre. Você se lembra desse filme, A Espera de um Milagre? Sim, estrelado por Tom Hanks e outros atores e atrizes fantásticos, não é isso? Faça uma pesquisa na internet, procure lá no Google Imagens cartazes do filme. Vocês verão que em alguns cartazes há crase, em outros não há crase. Os que trazem o a sem crase estão errados, porque à espera de terá crase obrigatória. Locuções prepositivas femininas iniciadas por a sempre terão crase. As locuções prepositivas femininas terão crase independentemente da regência. Eu não preciso verificar se existe um verbo pedindo preposição, se existe um nome pedindo preposição, nada disso. Nós já sabemos que nas locuções surge a preposição do nada. Não é isso? Vamos ver, então, outros exemplos. Veja aí. Além do à espera de, que recebe crase, nós podemos ter o quê? À procura de, à frente de, à margem de, à beira de, à moda de, à custa de, à entrada de, à saída de, à porta de, etc. Vejam, todos aqui estamos à procura de Susan desesperadamente. O general MacArthur sempre ia à frente de sua tropa. Joãozinho vive à margem da sociedade. Ele não quer participar da nossa sociedade. Pedrinho e Mariazinha estão brigando muito. Eles estão à beira de um divórcio. Joãozinho usava chapéu à moda de Santos Dumont. Mariazinha usava peruca à moda de Maria Antonieta. Pedrinho não trabalha, não faz nada da vida e é um consumista. Ele vive à custa do pai. Ah, curiosidade. Ele vive à custa do pai ou às custas do pai? Cuidado, não confundam, hein? A palavra custas, no plural, quer dizer taxas, impostos, emolumentos. Você vai a um cartório, por exemplo, fazer um registro, não é isso? Autenticar um documento, então você paga as custas. Então eu posso dizer que Joãozinho vive às custas do pai? Só se o pai dele for dono de cartório. Então a expressão não existe no plural, a expressão só existe no singular. Joãozinho vive custeado pelo pai. Joãozinho vive à custa do pai. Cuidado, hein? Tem muita gente por aí dizendo às custas de. Não existe, só existe à custa de. Vamos voltar ao exemplo. Veja lá. Pedrinho sempre me espera à entrada da escola. Paulo e Jocasta se encontram à saída do cinema. Meu cachorro não entra em minha casa. Ele sempre fica à porta da cozinha.
e tantos outros. A porta D, a saída, a entrada D, a custa D, a moda D, a beira D, a margem D, a frente D, a procura D. Aí alguns vão dizer, ai, Agnaldo, é sempre D? Aqui eu tenho a preposição pura, mas eu posso fazer as contrações. Do, da, dos, das, dum, duma, duns, dumas, dele, dela, deles, delas. Não é isso? Então, isso pode aparecer tranquilamente em nossas frases. Vamos lá. Mais um exemplo aí para nós. Veja. Todos saíram à procura das peças de ouro escondidas pelos piratas franceses. À frente do grupo ia o senhor Austrégésilo, que parecia à beira de um ataque de nervos. Aí está. À procura de. Ora. Isso é uma locução prepositiva. A crase depende aí de regência? Não. Veja isso. À frente do grupo ia o senhor Austrégésilo. A crase depende da regência? Não. À beira de um ataque de nervos. Ora. Ah, lembra um filme também. Se eu não me engano, Almodóvar. Mulheres à beira de um ataque de nervos. Não é isso? Com crase também, tá certo? Está claro isso? Locução prepositiva começa pelo A e geralmente termina pelo D. Pode terminar por outra preposição, mas geralmente pelo D. Do, da, dos, das, dum, duma, duns, dumas. Se ali no meio houver uma expressão feminina, haverá crase obrigatoriamente. Agora, e se eu disser isto aqui? Veja, nós estamos aqui falando a respeito de crase. A respeito de. Tem crase? Não. Por que não? Porque respeito é masculino. Nós estamos falando apenas das locuções femininas. Só as femininas recebem crase. Por quê? Veja lá, esse A é uma preposição. Sim, é uma preposição. A palavra respeito admite artigo feminino? Não, então não haverá crase. E se em vez de respeito eu disser, estou aqui a fim de aprender português? A fim de. Com crase ou sem crase? Sem. Por quê? Porque fim é masculino. Então lembrem-se, só haverá crase nas locuções prepositivas quando elas forem femininas. Sempre nas femininas. Somente nas femininas. Tudo bem? Então, masculinas nunca receberão crase. Dúvidas? Problemas? Questões até aqui? Não? Então vamos lá. Eu preciso que vocês fiquem atentos agora. Vejam vocês o próximo exemplo. Cuidado! A Tana Gildetina e eu assistiremos a um bom filme. Ao escrever esta aula, eu me lembrei do filme do Tom Hanks, não é isso? Me lembrei do Almodóvar, e aí resolvi fazer este exemplo para vocês. A Tana Gildetina e eu assistiremos a um bom filme hoje. Nós nos encontraremos no cinema às 19 horas. Aquele que chegar primeiro esperará o outro à porta. Vamos lá, meu caro aluninho. A minha pergunta é a seguinte. Esse à porta que está aí, ele é ou não uma locução prepositiva? 30 segundos para você responder. Muito bem, ele é uma locução prepositiva. Aí vai você olhar nos meus olhos e vai dizer você, Agnaldo, você acabou de dizer que para ser uma locução prepositiva é preciso começar por preposição e terminar por preposição. E essa daí não está terminando por preposição. Está sim. Vamos ver? Olhe para o exemplo. Aquele que chegar primeiro esperará o outro à porta. Agnaldo, não há. Será que a minha tela aqui do meu computador está com problema? Não. Veja, meu caro. A Tana Gildetina e eu assistiremos a um bom filme hoje. Nós nos encontraremos no cinema às 19 horas.
Aquele que chegar primeiro esperará o outro à porta do cinema. Aqui está a locução prepositiva. Mas veja, se eu escrevo isso, há uma redundância, porque existe cinema aqui e existe cinema aqui também, não existe? Fica repetitiva a frase. Veja, nós nos encontraremos no cinema às 19 horas. Aquele que chegar primeiro esperará o outro à porta do cinema. Então, o que eu faço? Eu oculto este termo que se repete. Eu oculto, então, o final da locução prepositiva. Mas isso continua sendo uma locução prepositiva. Como se chama esse ocultamento que a gente faz? Esse ocultamento se chama elipse. A elipse é o ocultamento de um termo facilmente... Nossa, não sei escrever elipse. Aí, ainda ficou feio. Vamos de novo. Eu vou conseguir no tablet. Elipse. Pronto, consegui! Aí está. Isto se chama elipse. Elipse, então, é o ocultamento de um termo facilmente percebido. Não fica melhor, então, ocultar? Não fica melhor usar a elipse? Aí está. Veja de novo, então, com o termo elíptico. A Tana Judetina e eu assistiremos a um bom filme hoje. Nós nos encontraremos no cinema às 19 horas. Aquele que chegar primeiro esperará o outro à porta. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Tudo bem? Então vamos lá. Mais exemplos a respeito da elipse. Diga para mim o que é que está oculto aqui nesta frase. Diga para mim o que é que está elíptico nesta frase. Veja aí. Crianças, o jantar está servido. Sentem-se à mesa para comer. Por isso que sentar-se à mesa tem crase. Isso é uma locução prepositiva. É? É sim. Ué, cadê a preposição? Ora, ela está oculta. Crianças, o jantar está servido. Sente-se à mesa do jantar para comer. Mas ficaria repetitivo, não ficaria? Ficaria. Então a gente tira esse do jantar. Então, quando eu digo sente-se à mesa, eu posso dizer sente-se à mesa do café, sente-se à mesa do almoço, sente-se à mesa do jantar. Eu digo assim, escreva essa redação. Sente-se à mesa para escrever. Sente-se à mesa de redigir. Não é? Eu digo assim, prepare este bolo. Você poderá fazer isso naquela mesa. Sente-se à mesa para ficar mais confortável. Sente-se à mesa do preparo do bolo. Não é lógico isso? Claro que sim. Vamos olhar de novo? Vamos lá. Sente-se à mesa para comer. É o mesmo que dizer sente-se à mesa do jantar. Mais uma. O Jardim Botânico de Curitiba é um dos mais lindos do mundo. Logo à entrada, um tapete de flores recebe o visitante. Depois procurem no Google fotos do Jardim Botânico de Curitiba, é muito bonito, e aí vocês verão esse lindo tapete de flores à entrada do Jardim Botânico. Há alguma coisa oculta assim? Claro que há. Ora, a entrada de quê? Não estamos falando do Jardim Botânico? Então é a entrada do Jardim Botânico. Só que eu não preciso escrever tudo isso, basta dizer a entrada. Então, o Jardim Botânico de Curitiba é um dos mais lindos do mundo. Logo à entrada, um tapete de flores recebe o visitante. E aí eu não preciso, então, desta redundância. Fácil, simples. Como tudo na língua portuguesa. Guardem isso na memória. A preposição final, então, pode aparecer elíptica, não é? E para complementar aí o nosso assunto, eu sei que a aula é crase, mas eu trouxe uma curiosidade muito legal para você em relação à preposição. Vamos vê-la? Nós já sabemos que em língua portuguesa as preposições
têm algum sentido quando elas estão fora da regência. E aqui eu trouxe para você a preposição a e a preposição em. Dentro da regência, elas não têm sentido algum. Já vimos isso em outros módulos, em outras aulas, em outras escolas, com outros professores. Mas fora da regência, elas têm sentido. E aí eu quero que você perceba o seguinte: a preposição a indica proximidade e a preposição em indica lugar. Por isso, quando nós vamos usar uma expressão ou outra, nós precisamos tomar cuidado com esse sentido. Por exemplo, estava eu em minha casa, em meu lar. Quando eu digo casa, é residência, tá certo? Como do Michel Teló. Minha humilde residência. Eu moro em um apartamento, 10º andar, apartamento 101. E aí o porteiro interfona para mim, e aí eu atendo ao interfone e ele diz: seu Aguinaldo, tem um amigo do senhor esperando pelo senhor na porta do prédio. Quando o meu porteiro diz: tem um amigo do senhor esperando o senhor na porta do prédio, o que é que eu faço? Desço correndo, porque o meu amigo deve estar dando vexame ali. Se ele está na porta do prédio, ele está grudado às ferragens, feito lagartixa. Ora. Ele está na porta do prédio? Não. Ele está perto da porta do prédio. Tanto é que o porteiro interfonou, ele nem tinha entrado ainda, então ele estava perto. Se ele estava perto, ele não estava na porta, ele estava à porta do prédio. Muito legal, não é isso? Guarde isso na memória, que isso muda muito a nossa vida no dia a dia. Veja aí exemplos que eu trouxe para esta curiosidade. Esperarei por você à porta do prédio. Isso está certinho, perto dela. Porque se eu esperar na porta, talvez eu quebre a porta porque eu estou meio pesado. Agora, eu vou entrar no prédio, não vou? Vou. Eu vou adentrar o ambiente. Então eu vou esperar no saguão do prédio. Olha que legal. Outra. Sente-se na poltrona azul. Você vai sentar nela mesmo, no lugar, não é? É. Então é sentar em. Agora, quando é mesa, é possível sentar na mesa? Se você for mal educado, sim. Não é isso? Mas você não é mal educado. Então você vai se sentar à mesa. Que legal que é isso. É essa questão do a, proximidade, e do em, lugar, que explica com muita clareza uma dúvida que muitos aluninhos têm. Muitos aluninhos perguntam: Aguinaldo, é entrega em domicílio ou entrega a domicílio? Pense um pouco. Quando você vai ao mercado, por exemplo, e pede que eles entreguem a compra em sua casa, eles deixam a compra perto da sua casa ou levam até lá dentro da sua casa? Pelo menos até dentro do portão, não é isso? Então, e aí, qual é a forma correta? Entrega em domicílio ou a domicílio? O a expressa proximidade, o em expressa lugar. Claro, a frase correta então só pode ser entrega em domicílio. Vamos ver aí na tela. Entrega em domicílio. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Ah, dica. Entrega a domicílio não existe mesmo. Ou você faz entrega em domicílio, ou você usa aquela outra forma mais moderna. Delivery. Não vamos usar palavras estrangeiras. Vamos ficar no entrega em domicílio. Esta diferença, ela foi tema de um texto do Carlos Drummond de Andrade. Eu trouxe esse texto para vocês. Vamos vê-lo? Veja aí. O texto se chama Diálogo de Todo Dia, Carlos Drummond de Andrade. Eu trouxe só o comecinho, depois vocês pesquisem na internet com este nome e vocês encontram. Alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala. Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo.
Isso eu sei, não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber quem está no aparelho. Ah, sim, no aparelho não está ninguém. Como não está? Se você está me respondendo, eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então quem está fora do aparelho? Agora melhorou. Estou eu para servi-lo. É um diálogo de todo dia mesmo, e um bem engraçadinho, não é isso? Depois procurem o texto lá no Google e vocês vão encontrar. Ou procurem o livro e adquiram o livro do Carlos Drummond de Andrade, que vale muito a pena, tá certo? Ver-nos-emos em breve, como eu sempre digo, para mais um pouquinho ainda de crase. Até lá!